Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. E para essa aula vamos falar sobre o modelo de dados e um pouco sobre SQL. Vamos lá? Então, sobre a definição de DATE, modelo de dados é uma definição abstrata, autônoma e lógica dos objetos, operadores e outros elementos que juntos constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem. Para Sadalage e Fowler, o modelo de dados é o modo através do qual percebemos e manipulamos nossos dados. Para os usuários, o modelo de dados descreve como interagimos com os dados no banco de dados. Essas definições, gente, parecem ser um pouco complexas, mas a gente vai perceber que isso se torna muito simples com a prática. Então, dentro de um modelo de dados, nós temos um modelo relacional, que define maneiras de armazenar, manipular e recuperar dados através de tabelas relacionadas. Esse modelo relacional ele pode ser considerado como um modelo tradicional, porque ele domina o mercado de sistemas gerenciadores de bancos de dados. E dentro de um sistema relacional, nós temos os dados que são percebidos como tabelas e temos operadores que realizam diversas ações sobre essas tabelas. Por exemplo, aqui, nós temos uma tabela que se chama adega, e dentro dessa tabela adega nós temos as colunas vinho, ano e garrafas. Essas colunas representam os campos de dados que eu armazeno informação. E as linhas dessa tabela representam os registros, ou seja, o conjunto de dados que eu armazeno dentro dessa tabela. Então, Zinfandel é o nome de um vinho, 1999 é o ano que ele foi fabricado e 2 garrafas é o número de estoque que eu tenho dessa garrafa, de forma muito simples. Então a gente pode perceber que esse conjunto que está disposto em colunas e linhas é justamente os campos de informação e as informações que eu tenho armazenadas na minha tabela. Então, os operadores são o quê? Os operadores são as operações que eu executo em cima dessa tabela de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma operação de restrição. O que significa isso? Que eu estou somente mostrando os dados a partir de determinada condição. Nessa consulta SQL aqui embaixo, a gente tem uma restrição onde eu quero mostrar somente os vinhos que foram fabricados depois de 1998. Então, a consulta ficou assim: select vinho, ano, garrafas, from adega, where ano maior que 1998. Então, nesse caso, eu vou mostrar os dados da tabela adega a partir do vinho, do ano e das garrafas, mas somente aqueles cujo ano de fabricação seja maior do que 1998. Assim como na operação de projeção, eu escolho quais os campos vão ser exibidos no resultado final dessa consulta. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma consulta mais simples que mostra select vinho, garrafas, from adega. Então, nesse caso, eu tenho apenas as colunas vinho e garrafas sendo exibidas no resultado final dessa consulta. Aqui a gente tem uma tabela adega mais completa. Vamos dizer que a gente tem aqui agora o campo DEP, que é um código para identificar cada registro dessa tabela. Um registro seria essa linha de informação que contém as informações desse registro. Aí seria o código da garrafa, o nome do vinho, o produtor, o ano, o número de garrafas e quando essa garrafa foi pronta. Então, esses aqui são os campos da minha tabela. E as linhas representam os registros, que são a tabela de dados, as informações armazenadas. Então, dentro dessa tabela adega mais completa, a gente pode ter lá a operação de buscar informação. Então, essa busca, por exemplo, nesse exemplo aqui marcado,
ele mostra todas as garrafas em si que estiveram prontas em 2004. Então, a consulta ficou assim: select vinho, DEP, produtor, from adega, where pronto igual a 2004. Então, significa que no resultado final da consulta, nós vamos mostrar somente os campos vinho, DEP, produtor, onde o campo pronto seja igual a 2004. A gente tem no resultado aqui somente 3 garrafas que têm essas características. E a gente pode perceber que eu selecionei também apenas 3 campos de informação: vinho, DEP e produtor. Sempre na consulta SQL, o resultado vai vir de acordo com essa consulta, na ordem que foi colocada. Então, vinho, DEP e produtor vai gerar esse mesmo resultado. Primeiro aparece a coluna vinho, depois DEP, produtor. Isso é importante a gente se atentar. Outras operações importantes da SQL aqui que nós temos é a operação de inserção de novos dados. Normalmente, quando eu vou inserir novos dados, a gente vai usar o comando insert into, o nome da tabela, no caso aqui adega, abre os parênteses, escreve os nomes dos campos que eu vou inserir informação. Então, no caso aqui, DEP, vinho, produtor, ano, garrafas, pronto, fecho o parênteses, depois coloco o values, abro parênteses e coloco as informações do registro que eu vou inserir, na mesma ordem que eu dispus as minhas colunas. Então, 53 é o código para essa garrafa, Pinot Noir é o nome do vinho, o produtor é o Sainsbury, o ano é 2001, o número de garrafas é 6 e o ano pronto é 2005. Então, são informações que eu passo para as colunas da minha tabela. Aqui embaixo nós temos a exclusão de dados existentes, ou seja, eu apago os registros que eu tenho na minha tabela. Então, se eu quiser apagar uma linha dessa tabela, normalmente a gente vai buscar alguma condição, algum critério para buscar apagar dados. Então, por exemplo, se eu quiser apagar essa linha aqui, ó, onde o código seja igual a 3, eu vou fazer a seguinte consulta: delete from adega where dep igual a 3. Então, neste caso, eu vou apagar a linha desse registro. Então, todos os dados serão apagados se eu utilizar exatamente essa sintaxe SQL. Delete from, o nome da tabela, no caso aqui, adega, where dep igual ao código da garrafa que eu quero apagar. Nesse exemplo aqui está 2, né? Mas se eu quiser apagar uma outra garrafa específica, é só colocar o código dessa garrafa que ela vai ser excluída dentro da tabela. Da mesma forma, eu posso alterar os dados existentes dentro da minha tabela. Então, se eu for olhar aqui, ó, na minha tabela de dados, essa garrafa de código número 3, eu tenho aqui, no caso, 5 garrafas armazenadas. Então, se eu quiser passar aqui esse número de garrafas para 4, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o seguinte comando: update adega, que é o nome da tabela, set garrafas, que é o nome do campo que eu quero alterar a informação, é igual a 4, where dep é igual a 3. Então, estou falando que eu vou alterar os dados da tabela adega, quero pegar especificamente o campo garrafas, vou passar para o valor 4, onde o código é igual a 3. Então, são comandos básicos que a gente viu aqui, de buscar informação, de inserir informação, de excluir informação e de alterar informação, que a gente realmente precisa praticar para entender o SQL. Eu vou gravar mais um vídeo para vocês, para a gente fazer uma pequena prática sobre SQL, uma prática bem interessante que vocês vão realmente colocar essa teoria aqui na prática. Um abraço, até mais.